Então, gente, esse primeiro vídeo é da escola. Quando a gente íamos para o colégio, a gente morávamos no Parque São José e pegava um ônibus, dava uns 15 minutos, 20 minutos até o colégio. E não pagávamos passagem naquela época, passávamos por baixo da roleta. E aí nessa brincadeira a gente, do nada, não íamos mais para a igreja, ia para a casa da benção para ver os demônios lá, manifestar, essa coisa toda. Meus pais são crentes, fiel ali, a Igreja Batista Jerusalém, no Parque São José. Essas histórias são todas verdadeiras e não tem nem aumento nem diminui, é exatamente essa história. Então a gente íamos para a casa da benção. Ficava, o pastor perguntava lá na época, que eram os obreiros, se a gente estava vindo ou estava indo para o colégio, e a gente dizíamos que estava saindo do colégio, era mentira que a gente estava indo para o colégio, era tarde. E ficávamos na casa da benção a tarde toda, vendo os demônios cair no chão, aqueles hinos, aquelas coisas, fogo no diabo, e a gente gostávamos bastante. Só que não tinha noção. Na hora de ir embora, ia pro ponto de ônibus onde estavam os alunos que estavam no colégio. Então os alunos estavam no colégio e via a gente lá e falou para a professora, mas aqueles meninos vieram, eles não estavam no ônibus ontem, então, que a gente ia no ônibus cantando, né? Se essa porra não virar, então isso também era festa pra gente naquela época. Então o que acontece? Aí a professora mandou um bilhete para um dos meninos seguir a gente até em casa. E a gente se num cagaço do cacete, passamos do ponto de ônibus para ver se o menino desistia, mas o menino era mais adulto e ele seguiu a gente, e a gente foi ficando à noite, e a gente com medo dele falar para os nossos pais e tal. E aí passamos do ponto, paramos em outra casa, falando que meus pais não estavam em casa, a casa fechada, mas não teve jeito. Foi ficando à noite, comecei a chorar e aí a gente foi para casa. E chegando lá, minha mãe falou para ele que não era possível, que nosso caderno a gente fazia os deveres. A gente fazia o dever, criava um tipo de problemas. Fulano tinha tanta coisa, o que lá dividia, então a gente criava, botava data e botava o nome. E o vídeo da professora eu fazia, e eu corrigi o dever das minhas irmãs, elas corrigiam o meu, assim, bem tramado, uma coisa bem, né, não sei nem se isso era bem, acabou sendo, que Deus acabou ajudando a gente, enfim. E aí minha mãe foi no outro dia num colégio, faltou trabalho e tal, e chegando lá ela viu que realmente a gente não ia no colégio há um mês, a gente estava bem afiado nisso. E final de semana, a gente cantando hino, fogo no dia. Minha mãe não entendia de onde era aqueles hinos. Que a gente na igreja dela não tinha isso. Mas a gente virava, não, a gente ouviu não sei onde e tal. Então não lembro desse detalhe. Então esse é o primeiro vídeo, super engraçado, tem outros muito engraçados. Quando eu caguei no colégio, foi demais, gente. Quem gostou, dá um like aí. Continuando esse vídeo, a gente acabou se dedicando ao colégio e passei de ano no meio do ano, da primeira pulei para segunda, ou da segunda para terceira, não lembro bem. E aí se dedicamos ao colégio, foi muito legal. E aí aconteceu o dia da merda, esse da merda que eu pedi pra professora ir no banheiro e ela não deixou, e daí eu tive que fazer na calça, né? Então vamos lá pro próximo, que eu já fiz esse aí, então depois a gente vai completando. Fé em Deus. Então, gente, esse primeiro vídeo é da escola. Quando a gente íamos pro colégio, a gente morávamos no Parque São José e pegava um ônibus, dava uns 15 minutos, 20 minutos até o colégio. E não pagávamos passagem naquela época, passávamos por baixo da roleta. E aí nessa brincadeira a gente, do nada, não íamos mais para a igreja, ia para a casa da benção para ver os demônios lá, manifestar, essa coisa toda. Meus pais são crentes, fiel ali, a Igreja Batista Jerusalém, no Parque São José. Essas histórias são todas verdadeiras e não tem nem aumento nem diminui, é exatamente essa história. Então a gente íamos para a casa da benção. Ficava, o pastor perguntava lá na época, que eram os obreiros, se a gente estava vindo ou estava indo para o colégio, e a gente dizíamos que estava saindo do colégio, era mentira que a gente estava indo para o colégio, era tarde. E ficávamos na casa da benção a tarde toda, vendo os demônios cair no chão, aqueles hinos, aquelas coisas, fogo no diabo, e a gente gostávamos bastante. Só que
não tinha noção. Na hora de ir embora, ia pro ponto de ônibus onde estavam os alunos que estavam no colégio. Então os alunos estavam no colégio e via a gente lá e falou pra professora, mas aqueles meninos não vieram, eles não estavam no ônibus ontem, então, que a gente ia no ônibus cantando, né? Se essa porra não virar. Então isso também era festa pra gente naquela época. Então o que acontece? Aí a professora mandou um bilhete para um dos meninos seguir a gente até em casa. E a gente se num cagaço do cacete, passamos do ponto de ônibus para ver se o menino desistia, mas o menino era mais adulto e ele seguiu a gente. E a gente foi ficando à noite e a gente com medo dele falar com nossos pais e tal. E aí passamos do ponto, paramos em outra casa, falando que meus pais não estavam em casa, casa fechada, mas não teve jeito. Foi ficando à noite, comecei a chorar e aí a gente foi pra casa e chegamos lá, minha mãe falou pra ele que não era possível, que nosso caderno a gente fazia os deveres. A gente fazia o dever, criava um tipo de problemas, fulano tinha tanta coisa, o que lá dividiu, então a gente criava, botava data e botava o nome. E o vídeo da professora eu fazia, e eu corrigi o dever das minhas irmãs, elas corrigiam o meu, assim, bem tramado, uma coisa bem, né, não sei nem se isso era bem, acabou sendo, né, que Deus acabou ajudando a gente, enfim. E aí minha mãe foi no outro dia num colégio, faltou trabalho e tal, e chegando lá ela viu que realmente a gente não ia no colégio há um mês, a gente estava bem afiado no ensino. E final de semana, a gente cantando hino, fogo no dia, a minha mãe não entendia de onde era aqueles hinos, que a gente na igreja dela não tinha isso. Mas a gente virava, não, a gente ouviu não sei onde, então não lembro desse. Continuando esse vídeo, a gente acabou se dedicando ao colégio e passei de ano no meio do ano, né, da primeira pulei para segunda, ou da segunda para terceira, não lembro bem. E aí se dedicamos ao colégio, foi muito legal. E aí aconteceu o dia da merda, esse da merda que eu pedi para a professora ir no banheiro e ela não deixou, e daí eu tive que fazer na calça, né? Então, vamos lá pro próximo que eu já fiz esse aí. Então, depois a gente vai completando. Fé em Deus.